Então beleza, até aqui a gente sabe o que é um vírus, a gente sabe o que é uma célula, a gente sabe como que é o comportamento desse vírus dentro da célula. Agora a gente precisa entender um pouco das nossas defesas. A gente só falou dos ataques e do crescimento dos vírus, agora a gente tem que entender como a gente se defende. A gente tem um sistema imunológico no nosso corpo que é extremamente funcional. Esse sistema ele possui três funções específicas, né? Ele possui células de defesa e essas células elas são altamente específicas. A gente tem células responsáveis pelo reconhecimento, ou seja, quando o vírus entra no corpo, essa célula de reconhecimento se adere à proteína do vírus e sinaliza para outra célula que ela deve ser destruída. Daí a gente vem para a segunda função do nosso sistema imunológico, que é a destruição. Os leucócitos, uma dessas células especializadas, elas destroem a célula que está com o vírus. E daí a gente cai na terceira e importantíssima, que é aqui que a gente vai ter um momento eureka que eu vou explicar para vocês, que são as células de memória. A partir desse momento em que a célula que estava infectada foi destruída, uma outra célula vai reconhecer aquele vírus e quando esse vírus entrar no seu corpo novamente, todo o seu sistema imunológico já vai estar preparado para combater esse vírus com muito mais eficiência. E é aí que surge o nosso momento eureka, que em 1950 os cientistas identificaram e construíram a vacina. A vacina nesse caso ela é importantíssima porque a vacina funciona da seguinte forma, ela tem níveis muito leves desse vírus, aí ela injeta esse vírus no seu corpo, o seu sistema imunológico vai reconhecer aquele vírus, vai atacar aquele vírus, vai reconhecer com as suas células de memórias, vai memorizar aquilo, e quando você realmente for atacado por uma versão mais grave daquele vírus, o seu organismo já vai saber lidar com aquele vírus de uma forma muito mais eficiente. Esse é o nosso momento eureka. Mas como nem tudo são flores, né? O vírus dá um passo, o nosso sistema imunológico dá outra. Nesse sentido, o vírus dá outro passo. Muitos vírus conseguem contornar a função do sistema imunológico. Seja ele mudando a sua conformação, quando os cientistas em 1930 descobriram o vírus, eles identificaram que o vírus possui uma conformação geométrica e isso se estende até hoje. Então ele pode mudar essa conformação geométrica, fazendo com que a célula de reconhecimento não reconheça aquele vírus, então ele passa despercebido na célula. E também ele pode sabotar, Gala cantou. E ele também pode sabotar o sistema imunológico, causando uma confusão na mente do sistema imunológico, digamos assim. O coronavírus é um vírus que pode fazer isso, confundir o seu sistema imunológico. Ah, Luan, mas como é que ele faz isso? Eles confundem os leucócitos, que são as células de destruição, fazendo com que o seu sistema imunológico se auto-sabote. Ou seja, ao invés do seu sistema imunológico destruir somente as células que estão com vírus, ele vai destruir também as células que estão saudáveis. Isso vai prejudicar o seu tecido, que vai prejudicar o seu órgão. Nesse caso do vírus corona e o órgão, a gente está falando do pulmão. Ele pode lesionar o seu pulmão. E por que é tão difícil lidar com um coronavírus, com um novo corona? Primeiro a gente precisa entender, voltar um pouquinho lá atrás, né, a fórmula do vírus, que é essa cápsula de proteína, vou repetir isso até isso ficar na sua mente, e o material genético dentro dela, que pode ser o DNA ou mesmo o RNA. Quando a gente tem um vírus de DNA, é muito mais fácil lidar com esse vírus. Por quê? Essa fita, ela se separa, formando duas fitas, certo? Mas a diferença de uma fita para outra, dessa dupla fita, a diferença de uma dupla fita para outra dupla fita, não é tão grande assim. Por quê?
existe um sistema de reconhecimento que vai perpassar por essa fita, corrigindo os erros, e um outro sistema de reconhecimento que vai passar por outra fita, reconhecendo os erros. Então a mudança de uma fita para outra, ela não é tão drástica. E aí a vacina, ela tem um efeito muito mais duradouro. A exemplo disso, a gente tem a varíola. A vacina de varíola pode durar uma década, ou seja, até 10 anos. Quando a gente fala de um vírus de RNA, a exemplo disso a gente tem o corona e o H1N1, a coisa fica mais complexa. Por quê? Porque o vírus de RNA ele possui apenas uma fita, e essa fita se multiplica muito rápido, principalmente se houver outras gerações no meio desse processo todo, né? Quando a gente tem um vírus que veio do porco ou que veio da ave, nesse caso do vírus corona, que há indícios que veio do pangolim. Vinícius vai colocar a imagem do pangolim para vocês conhecerem, para quem não. Já viu esse pangolim, mano? E daí um vírus de RNA precisa de uma vacina pelo menos anual. A exemplo disso a gente tem o próprio H1N1. Os vírus eles começaram a se expandir, né, desde as navegações, que foram descobrindo novos continentes. Aí ele teve a probabilidade de se espalhar a outros povos, né? Aqui mesmo no Brasil, a gente tem registros de que vírus e bactérias eram utilizados como armas biológicas para dizimar toda uma população nativa, né? Que são os índios, que o sistema imunológico deles não estava preparado para reconhecer e combater um novo vírus, né? Até da gripe mais leve era possível prejudicar muito a saúde de toda uma comunidade indígena. Então agora, quando a gente tem um novo coronavírus, a gente também tem que se preocupar com esses povos e comunidades tradicionais. Então, ok, agora vocês entenderam o que é um vírus, né? Essa cápsula de proteína que rouba uma membrana de gordura da célula. A gente já entendeu o que é uma célula, né? Que tem a sua membrana plasmática, que tem o seu citoplasma dentro, que tem as organelas dentro. A gente entendeu também que tem o RNA, que é responsável por produzir proteínas e enzimas, que é esse aparato de produção de enzima e de proteína que o vírus de RNA utiliza, e o vírus de DNA vai utilizar da replicação do DNA que essa célula também possui. Se essa célula tiver material genético concentrado no núcleo, a gente a chama de eucarionte, como é o nosso caso. Se essa célula tiver o material genético espalhado no citoplasma, a gente tem os indivíduos procariontes, que são as bactérias. E a gente já entendeu também como que o vírus se comporta dentro do corpo, como que ele atua dentro de uma célula. Daí o nosso corpo também dá um passo à frente, né, com o sistema imunológico. Aí vem o vírus e dá outro passo, ou seja, contornando o sistema imunológico. Aí a gente vem com a ciência e dá outro passo, com as vacinas. Então, nesse momento, no momento de coronavírus, a gente ainda está caminhando para esse passo de desenvolver uma vacina. A gente não deu esse passo, ou seja, quem está vencendo até agora é o vírus que continua se espalhando. Logo, a Organização Mundial da Saúde decretou pelo menos duas maneiras da gente lidar com esse vírus. A primeira é o isolamento, que eu particularmente vou chamar de isolamento pessoal. Eu me isolo, você se isola, mas a gente não deixa de ter uma relação social, que é o importante da gente se pensar nesse momento. A gente tem que ser solidário e não tornar pessoas individualistas, preocupados somente com a gente mesmo. Nesse determinado ponto, a gente tem que se preocupar com toda uma comunidade, com toda uma sociedade. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é o isolamento pessoal. O segundo passo que a gente tem que dar é a higienização das mãos. Se a gente entendeu como o vírus, qual é a estrutura do vírus, a gente sabe como lidar com ele em sua essência. Então, se a gente sabe que o vírus ele tem uma camada em volta dele de gordura, o que é que quebra a gordura? Quando você vai lavar a vasilha ali, você não joga um detergente, você não joga um sabão para tirar aquele óleo. É praticamente a mesma função, ou seja, o sabão, o detergente, ele vai quebrar essa camada de gordura que tem em volta do vírus que ele catou de uma outra célula, lembra disso? Então, ele vai quebrar essa camada de gordura, deixando a parte central do vírus, que nesse caso é a proteína e o material genético dentro dele, vai deixar exposto no ambiente, por exemplo. E aí o raio do sol ultravioleta vai acabar desintegrando aquele material. Ou se você estiver lavando ali na hora, ele vai embora junto com a água. A segunda forma de combater o vírus é passando álcool na mão. O álcool vai ter praticamente a mesma ideia, né, de destruição do vírus. O álcool ele vai desintegrar todo o vírus, não vai desintegrar só essa camada de gordura, vai desintegrar também, vai desidratar a proteína e o material genético que tem
dentro dela. Então essas são as duas principais formas de se combater o vírus até então. Uma coisa que a gente tem que pensar e evitar, na verdade, de dizer é que a gente está lidando com um inimigo invisível. Isso pode ser perigoso, porque o inimigo invisível, ok, mas chega um determinado momento em que a gente personifica esse inimigo. Quem acaba sendo personificado nesse caso? A pessoa que está contaminada. E isso pode ser perigoso porque a gente pode começar a partir para uma violência. Então vamos evitar essa coisa do inimigo invisível, porque no final das contas, se esse inimigo se personificar, todos nós seremos esse inimigo, porque todos nós podemos carregar o vírus do corona. E nesse combate mortal com a mais pequena criatura, a nossa única esperança é pelo menos um empate. Que a gente garanta um empate, né? Para isso os nossos cientistas estão correndo contra o tempo. A humanidade, ou seja, nós que nos autodenominamos o auge da evolução, poderíamos até mesmo ser aniquilados por conta de uma estrutura genética que está aí vagando no ambiente. Um singelo material genético que está entre a vida e a morte poderia nos aniquilar. Ou seja, isso é muito perigoso, cara. Viver é muito perigoso. E é isso que o Ministério da Saúde adverte. Viver é perigoso. É importante você acompanhar a evolução do coronavírus em sites confiáveis e evitar a disseminação de fake news. Aqui embaixo a gente vai deixar um linkzinho para você ouvir mais e entender um pouco mais sobre por que é importante você ficar em casa. E aqui na tela a gente vai deixar anexado um vídeo de especialistas do All World in Data, né, que acompanham a evolução desse coronavírus no mundo. São especialistas que acompanham outros problemas também. É em inglês, mas pelo menos esse vídeo ele está em português para você entender tudo, bem dinâmico e bem didático. Não esqueça de lavar as mãos! O canal do Tomba Ciência fica por aqui. Aguarde que vem mais novidade. Do All World in Data. Péssimo, de novo. Do All... Você aponta o vídeo que eu boto e lá em cima ficou legal, eu boto lá em cima. Tá, pode apontar então.